Fala galera, tudo bem? Bom, a aula de hoje é uma continuação da aula que nós terminamos na nossa última aula antes do recesso, em que nós falamos sobre os problemas ambientais do Rio de Janeiro. Mas antes de falar sobre os problemas ambientais, nós falamos sobre algumas palavrinhas que apareciam no decorrer do nosso material e que a gente precisava entender o que significa. Então, nós conhecemos o significado de biodiversidade, nós entendemos e estudamos quais são os principais biomas do nosso país e o que cada um deles representa, e nós também vimos alguns problemas graves relacionados ao ambiente em que nós vivemos, que é o bioma Mata Atlântica. Então eu recomendo que quem não lembra da última aula, corre no final do vídeo, que eu vou deixar linkado, assiste a última aula e depois volta para essa, para a gente não confundir a cabeça com o conteúdo. Na última aula nós falamos sobre o bioma Mata Atlântica, e todo mundo, acredito que não tenha ninguém que nunca tenha ouvido falar sobre Mata Atlântica, né? Mas, de fato, o que é a Mata Atlântica? Bom, gente, a gente pode entender que a Mata Atlântica, assim como os outros biomas, né, é um tipo de vegetação que possui uma aparência semelhante. Então, nesse local, nós temos árvores, nós temos plantas que se parecem, têm as mesmas características, que precisam viver no mesmo local. E onde esse tipo de vegetação pode ser encontrado? Bom, a Mata Atlântica, esse bioma, ele compreende 17 estados brasileiros. A maior parte dessa vegetação, ela pode ser encontrada no litoral do nosso país. A Mata Atlântica, ela vai ser então uma floresta tropical que ocupa mais de 102 mil metros quadrados. É muita coisa, né, gente? Na sua vegetação, nós encontramos árvores de médio e grande porte, formando uma vegetação forte e densa. Se nós observarmos a foto, nós temos aqui alguns exemplos de vegetação que nós encontramos nessa floresta, como o cedro, o pau-brasil e flores como a begônia, a orquídea e muitas outras. Esse tipo de vegetação, principalmente pela formação das árvores, que são altas, sendo de médio e de grande porte, ela vai proporcionar um equilíbrio do clima. Então é muito importante, é um tipo de vegetação muito importante para a manutenção da vida nesse local. Essas árvores de grande porte, elas vão ser muito importantes então para regular a temperatura do ambiente. Esse tipo de floresta também é muito importante para manter o equilíbrio da quantidade de chuvas e também para a sobrevivência de algumas espécies animais. A fauna possui muitas espécies de mamíferos, anfíbios, insetos, peixes, répteis e aves. Aqui nós temos apenas 3 exemplos. As aves, elas existem em grande variedade, são mais de 1.200 espécies de aves, mas muitas delas, infelizmente, estão na lista de espécies em extinção. Isso acontece porque é muito comum o comércio clandestino de aves. O que é isso? Bom, as aves elas são capturadas em seu habitat natural, são retiradas daquele local e são levadas para serem vendidas de forma ilegal, de forma irregular. As florestas e ecossistemas que compõem a Mata Atlântica são muito importantes. São importantes porque produzem e regulam o abastecimento da água. Também são responsáveis pelo equilíbrio climático. Como nós já vimos, o tipo de árvore que tem nesse local favorece a regulação da temperatura, criando um equilíbrio próprio daquele local. Também é importante para a proteção das encostas. Com certeza você já deve ter escutado ou visto alguma notícia dizendo que uma área de encosta, que foi desmatada e naquele local construíram casas, depois de alguns anos ou por incidência de alguma chuva, aquela área desmoronou.
Isso acontece porque a vegetação ela funciona como uma camada de proteção da erosão do solo, ou seja, a vegetação faz com que o solo não se desgaste com tanta facilidade. Quando nós tiramos essa proteção, nós deixamos a encosta mais vulnerável a esse tipo de acontecimento. Também é responsável pela produção de alimentos que nós consumimos diariamente, de madeira, fibra, óleos e também de remédios. A exploração da Mata Atlântica. Bom, como nós vimos anteriormente, essa área é explorada desde o período da colonização, ou seja, foi um dos primeiros biomas a ser explorado e muito explorado por conta da colonização portuguesa. E até hoje nós exploramos essa região. Então é uma região que está num estado crítico de extinção. As espécies que vivem nelas também estão ameaçadas pela caça, conforme eu falei, e também pela destruição do seu habitat. A maior parte dos rios desse local está degradada, e essa degradação se deve principalmente à poluição. Mas será que nós podemos salvar a Mata Atlântica? Bom, parece uma pergunta difícil, gente? Mas muitas medidas foram tomadas ao passar dos anos para assegurar que a Mata Atlântica fosse preservada e assim que pudesse ter longa duração, que não acabasse, que não entrasse em extinção. A primeira delas foi inserir a Mata Atlântica na Constituição Federal como patrimônio nacional. Inserir alguma coisa como patrimônio nacional nada mais é que aceitar, que entender que aquilo é importante, que tem grande valor e que por isso precisa ser preservado para que possa ser deixado para as próximas gerações. Mas só 18 anos depois, no ano 2006, foi aprovada a Lei da Mata Atlântica. Essa lei ela foi criada para regulamentar a proteção e o uso dos recursos naturais nesse local. Então, com essa lei, nós temos algumas coisas que nos fazem pensar sobre o uso dos recursos. Nós podemos sim usufruir de tudo que a Mata Atlântica nos oferece, mas nós precisamos fazer isso com responsabilidade. Eu preciso entender que eu só preciso retirar da terra, retirar da natureza, aquilo que de fato eu necessito para sobreviver. E mesmo se eu retirar, o que eu posso fazer para ajudar? Eu posso colocar no lugar? Eu posso plantar uma árvore? Como eu posso ajudar a não degradar aquele ambiente, aquele local? Parece algo muito difícil, gente, mas a verdade é que atitudes simples, como por exemplo economizar água durante o banho, quando escovamos os dentes, ou até mesmo quando lavamos o carro ou a nossa varanda, pode ser importantíssima para ajudar a preservar essa região que é tão rica. Então nós temos uma região que nos oferece um monte de benefício. Nós precisamos sempre pensar em preservá-la. Para isso, nós precisamos que cada um faça a sua parte. Pode parecer bem pequenininha, mas o bem pequenininho já é muito importante. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter um ambiente muito mais preservado e muito mais rico para as próximas gerações. Agora é com vocês. As nossas atividades de hoje elas estão no material didático Carioca, na nossa apostila, nas páginas 236 e 237. Então leiam com atenção, façam todas as atividades e aguardo vocês na próxima aula. Um grande beijo e bons estudos!